Ela era apenas uma faxineira humilde, mas quando viu aquele menino de 9 anos apontar para ela no meio de 5 mulheres ricas e gritar: "Eu quero aquela para ser minha mãe", percebeu que às vezes os olhos de uma criança alcançam o que os adultos não são capazes de enxergar. "Gabriel, vem aqui agora!" Ricardo Almeida estava no jardim da mansão, quando decidiu que não dava mais para adiar. 2 anos sem Mariana pareciam uma eternidade. Aquele garoto de 9 anos precisava de uma mãe, e ele resolveria isso imediatamente. Gabriel brincava sozinho perto da piscina, ajeitando pedrinhas como sempre fazia quando queria desaparecer do mundo. Desde a morte repentina da mãe, ele vagava pela casa como um espírito. "O que foi, pai?" "Senta aqui comigo, precisamos conversar." O menino veio devagar, trazendo nos olhos verdes a mesma lembrança de Mariana. O peito de Ricardo apertou, mas ele empurrou a dor para longe. Não podia continuar preso ao passado. "Filho, você sabe que eu amo você, né?" Gabriel apenas assentiu. Ultimamente falava quase nada e sorrir era raridade. "E sua mãe sempre quis que a gente fosse feliz, mesmo depois que não pôde mais ficar com a gente. E eu sei. É por isso que tomei uma decisão importante. Você vai ganhar uma nova mãe." Gabriel interrompeu o movimento das mãos. "Como assim?" "Eu selecionei 5 mulheres incríveis. Hoje você vai conhecer todas e me dizer qual delas prefere como sua nova mãe." O rosto do menino empalideceu. "Hoje?" "Hoje mesmo. Elas já estão a caminho." Gabriel levantou tão rápido que derrubou as pedrinhas. "Eu não quero conhecer ninguém." "Claro que quer. São mulheres bonitas, ricas, educadas. Uma delas vai cuidar muito bem de você." "Eu não preciso que ninguém cuide de mim." A irritação subiu em Ricardo. Na empresa todos atendiam suas ordens de imediato. Não seria diferente com o próprio filho. "Gabriel, pare com essa teimosia. Você nem viu as mulheres ainda." "Não quero ver. Eu não quero outra mãe." "Não se trata de querer, é de necessidade. Esta casa precisa de uma mulher. Você precisa de uma mãe." "Eu já tive uma," gritou Gabriel com tanta raiva que o pai se assustou. "Ela morreu, lembra? Ou você já esqueceu dela?" A frase o atingiu como uma lâmina. "Eu jamais esqueci da sua mãe, mas a vida continua, Gabriel. Para você talvez continue. Para mim parou no dia em que ela se foi." O menino começou a se afastar para a parte mais fechada do quintal, onde as árvores faziam sombra. Ricardo agarrou seu braço. "Você não vai fugir. Vai ficar aqui e conhecer essas mulheres." "Me solta." Gabriel tentou se soltar. "Você não pode me obrigar." "Posso sim. Sou seu pai." "Pai de mentira. Pai de verdade não mandaria o filho escolher uma mãe de faz de conta." Ricardo sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Gabriel conseguiu escapar e correu para o fundo do quintal, sumindo entre os arbustos. Nesse instante, Ricardo ouviu o som de carros chegando. Eram elas, as 5 candidatas, e Gabriel tinha desaparecido. Helena Santos estava limpando os vidros da sala quando viu uma sequência de veículos luxuosos parando em frente à mansão. BMW preta, Mercedes branca, Audi prata. Parecia uma cena de revista. "Helena", chamou Carmen, "o patrão mandou avisar. Hoje você fica só na área de serviço. Não entra na casa, não circula por aí." "Por quê? Quem tá vindo?" Carmen baixou a voz. "Ele trouxe umas mulheres para o Gabriel conhecer. Quer escolher uma esposa nova." O coração de Helena apertou. Em 6 meses naquela casa, tinha criado um carinho enorme pelo menino triste, perdido numa mansão cheia de gente, mas vazia de afeto. Gabriel sempre a procurava quando o pai não estava, e Helena sempre arrumava um jeito de ouvir suas histórias malucas. "E o Gabriel, como reagiu?" "Péssimo. Fugiu para o quintal e não quer voltar. O patrão está fora de si." Helena olhou pela janela e viu as 5 mulheres saindo dos carros. Todas bonitas demais, arrumadas demais. Saltos, grifes, cabelo impecável, pareciam bonecas caras. Pobre Gabriel. "Helena, não se meta nisso. O patrão já está nervoso. Se descobrir que você conversa com o menino, te manda embora na hora." Mas Helena não conseguia parar de pensar nele, perdido no quintal. Estaria chorando? Estaria com medo? Com apenas 9 anos ele já tinha perdido a mãe. Agora queriam obrigá-lo a escolher uma substituta como se estivesse escolhendo sabor de sorvete. Da cozinha, Helena viu Ricardo recebendo as 5 mulheres na porta principal. Todas sorridentes, todas se fazendo de delicadas, todas interessadas na fortuna do viúvo mais rico da região. "Mas onde está o Gabriel, Carmen? Vou só dar uma olhada no quintal para ver se as plantas foram regadas." "Helena, não vá, fica aqui." Mas ela já estava passando pela porta dos fundos. Alguma coisa dentro dela gritava que o menino precisava de alguém. O quintal da mansão era enorme. Havia a área da piscina, um gramado imenso
e nos fundos um pedaço cheio de árvores e uma ponte pequena sobre um fio de água. Foi ali que Helena o encontrou. Gabriel estava encolhido debaixo da ponte, abraçando os joelhos e com o rosto escondido entre os braços. Ele não chorava, mas a tristeza o parecia tão forte que pesava no ar. Gabriel, tudo bem com você, meu amor? Ele ergueu a cabeça assustado. Ao reconhecer Helena, relaxou um pouco. Tia Helena, eu não quero voltar lá para dentro. Ela se sentou ao lado dele na grama, sem se importar com a roupa sujando. O que aconteceu? Meu pai quer que eu escolha uma mãe nova entre 5 mulheres que eu nem conheço. A voz dele tinha uma dor grande demais para alguém de 9 anos. Helena sentiu o coração apertar. E você não quer outra mãe? Eu já tive uma, tia Helena. O nome dela era Mariana. E ela me amava de verdade. Essas mulheres não me amam. Elas nem sabem quem eu sou. Como você sabe disso? Porque elas estão aqui pelo dinheiro do meu pai, não por mim. Minha mãe me amava antes mesmo de eu nascer. Me amou quando eu ficava doente, quando eu caía, quando eu chorava. Me amou sempre. Helena precisou respirar fundo para não chorar. Com 9 anos, aquele menino enxergava o que muito adulto se recusava a admitir. Seu pai também está machucado, Gabriel. Às vezes os adultos fazem besteira quando estão tentando fugir da dor. Ele já esqueceu da minha mãe, tirou todas as fotos dela da casa e agora quer que eu chame uma estranha de mãe. Ele tirou tudo. Disse que era hora de seguir em frente. Mas eu não quero seguir em frente sem ela. Helena segurou a mão gelada do menino. Posso te contar um segredo? Pode. Sua mãe não desapareceu. Ela continua em você, nas suas lembranças, do seu jeito doce igual ao dela. Gabriel a encarou fixamente. Tia Helena, toda noite eu falo com a mamãe antes de dormir. Conto meu dia, pergunto se ela está bem. E sabe o que ela me disse ontem? O quê? Que quando chegasse o momento de alguém cuidar de mim, meu coração ia reconhecer. Não ia precisar do papai mandando eu escolher. Helena sentiu um arrepio profundo. E o seu coração está dizendo o quê? Gabriel olhou para ela por alguns segundos. Está dizendo que você é a única pessoa nesta casa que realmente gosta de mim. Nesse instante, a voz de Ricardo ecoou pelo quintal. Gabriel, onde você está? Vem aqui agora! O menino se encolheu. Ele vai me obrigar a escolher. Gabriel! A voz ficava mais perto e mais irritada. Helena tomou naquele instante uma decisão que mudaria a sua vida inteira. Fica aqui. Eu vou falar com seu pai. Não, tia Helena. Ele vai mandar você embora. Não vai. Eu não deixo ninguém fazer mal a você. Prometo. Helena se ergueu, tirou a terra do uniforme e foi ao encontro de Ricardo. Encontrou-o perto da piscina, irritado, com as 5 mulheres observando a cena como se fosse espetáculo. Senhor Ricardo. Helena, o que você está fazendo aqui? Mandei ficar na cozinha. O Gabriel está escondido no quintal. Ele não quer conhecer essas damas. Onde ele está? Ricardo veio para cima dela, tentando intimidar. Ele está com medo, senhor. É só um menino de 9 anos que ainda sente falta da mãe. Uma das mulheres, uma morena de vestido azul, deu uma risadinha. Que exagero! É só dengo de criança mimada. Helena se virou para ela com uma calma gelada. A senhora tem filhos? Não. Então não fale do que não sabe. Ricardo ficou vermelho de raiva. Helena, como ousa falar assim com minhas convidadas? Só estou defendendo o Gabriel. Ele não precisa de cobrança, precisa de afeto. Ele precisa entender que eu sou o pai e ele deve obedecer. Ele precisa de amor, senhor Ricardo, não de ordens gritadas. O silêncio tomou conta do quintal. As 5 mulheres assistiam como se fosse novela. Uma empregada discutindo com um patrão milionário na frente de todo mundo. Você está demitida. Ricardo rosnou entre os dentes. Todo mundo se virou. O menino tinha saído do esconderijo e vinha correndo, o rosto vermelho de tanto chorar.
Não demite a tia Helena. Ela é a única que me entende nesta casa. Gabriel parou na frente de Helena e agarrou na saia do uniforme dela, igual criança pequena faz quando quer proteção. Gabriel, vem aqui imediatamente, Ricardo ordenou. Não vou ficar com a tia Helena. Uma das mulheres, morena, de vestido vermelho, murmurou para as outras. Que situação constrangedora, a criança é mal educada mesmo. Gabriel ouviu e se virou para ela com uma raiva que impressionou todo mundo. A senhora não sabe nada sobre mim. A senhora só tá aqui porque quer o dinheiro do meu pai. Gabriel. Ricardo gritou, mas o menino continuou apontando o dedo para Helena. Se é para escolher, eu já escolhi. Eu escolho a tia Helena para ser minha nova mãe. O quintal ficou em silêncio de morte. As 5 candidatas ficaram de boca aberta. Ricardo ficou branco que nem papel. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. E Gabriel continuou gritando com toda a força do pulmão. É ela que eu quero! Ela que se importa comigo de verdade! Se vocês querem uma escolha, aqui tá! Eu escolho a tia Helena! Você perdeu completamente o juízo, Gabriel! Ricardo estava roxo de raiva. As 5 mulheres continuavam ali paradas, de boca aberta, sem acreditar que uma criança de 9 anos tinha escolhido a empregada doméstica no lugar delas. Eu não perdi juízo nenhum! Gabriel respondeu ainda grudado na saia de Helena. Eu sei exatamente o que tô falando. A morena do vestido azul soltou uma risada nervosa. Ricardo, isso é claramente uma birra infantil. A criança está confusa. Confusa nada. Gabriel se virou para ela com os olhos brilhando de raiva. A senhora que não entende nada. Gabriel, você vai parar com isso agora. Ricardo berrou. Pede desculpa para as senhoras e vem aqui comigo. Não vou pedir desculpa para quem não merece. Helena tentou acalmar. Gabriel, querido, você cala a boca. Ricardo explodiu para Helena. Você não fala mais nada. Está demitida e ponto final. Não! Gabriel gritou tão alto que até os vizinhos devem ter ouvido. Se ela sair, eu saio junto! A mulher do vestido amarelo murmurou para as outras. Que situação constrangedora. Acho melhor irmos embora. Não, por favor! Ricardo tentou segurar a situação. O menino só tá nervoso. Vamos entrar, tomar um café, conversar com calma. Mas Gabriel não estava nem um pouco calmo. Ele soltou a saia de Helena e foi direto para a frente das 5 mulheres. Vocês querem saber por que eu não escolho nenhuma de vocês? Gabriel? Ricardo tentou interromper. Deixa o menino falar, disse a mulher de vermelho, curiosa. Gabriel respirou fundo. Porque vocês nem sabem como eu me chamo direito. Vocês sabem que comida eu gosto? Sabem que eu tenho pesadelos todas as noites? Vocês só sabem que meu pai é rico. A loira do vestido verde cruzou os braços. Óbvio que não sabemos essas coisas ainda. Acabamos de nos conhecer. Pois é, vocês querem casar com meu pai sem nem me conhecer. E a tia Helena me conhece há 6 meses. Ela sabe que eu gosto de empilhar pedrinhas, sabe que eu tenho medo do escuro, sabe que eu converso com a minha mãe toda noite. Helena sentiu o peito apertar. Aquele menino estava defendendo ela com todas as forças. Isso é ridículo, a morena do azul falou. Uma empregada não tem capacidade para educar uma criança de família rica. Ela nem tem estudo adequado. E vocês têm coração? Gabriel rebateu. Porque estudo eu posso aprender em qualquer lugar. Mas coração bom, que nem da tia Helena, é difícil de achar. A mulher ficou sem resposta. Ricardo estava perdendo o controle total. Chega, Gabriel, pro seu quarto agora. Helena, pega suas coisas e sai da minha casa. Pai, você não me escuta! Gabriel gritou com lágrimas descendo pelo rosto. Você nunca me escuta! A mamãe me escutava! Sua mãe morreu, Gabriel. Ela não volta mais. Eu sei que ela morreu, o menino berrou. Mas isso não quer dizer que eu tenho que aceitar qualquer uma no lugar dela. O quintal ficou em silêncio. Todo mundo estava chocado com a explosão de Gabriel. A mulher do vestido vermelho tossiu. Ricardo, acho que o menino precisa de acompanhamento psicológico. Isso não é normal. Normal é ter uma mãe, Gabriel gritou para ela. A senhora tem filhos? Não. Mas então não fala do que não sabe. Gabriel agarrou no braço esquerdo. Você vai parar de ser mal educado agora. Ai, você tá me machucando. Helena deu um passo à frente sem pensar. Senhor Ricardo, ele é apenas uma criança. E você é apenas uma empregada. Uma empregada que claramente passou dos limites com meu filho. Eu sou o quê? Encheu a cabeça dele com ideias malucas? Fez ele se apegar em você para causar essa confusão? Helena ficou branca. Senhor, eu jamais faria isso. Mentira! Ricardo explodiu. Durante 6 meses, você manipulou meu filho. Aproveitou que ele é uma criança carente para virar a cabeça dele.
Isso não é verdade, Carmen. Gabriel conseguiu se soltar do pai. Para de gritar com ela. A tia Helena nunca fez nada de errado. Fez sim. Ela se aproveitou de você. Ela me ajudou. Gabriel estava soluçando. Quando eu tinha pesadelo, ela vinha conversar comigo. Quando eu estava triste, ela me escutava. Onde você estava, pai? Onde você estava? A pergunta ecoou no quintal como um tiro. Ricardo ficou sem resposta. As 5 mulheres se entreolharam, claramente desconfortáveis. A loira do vestido amarelo falou baixinho para as outras. Essa situação está muito pesada. Vamos embora. Não! Ricardo se desesperou. Vocês não podem ir. Eu resolvo isso. Mas elas já estavam caminhando para os carros, murmurando entre si. Em 5 minutos, os 3 carros de luxo sumiram por tão dela. Ricardo ficou parado no meio do quintal, vendo sua chance de resolver a vida ir embora. Quando se virou, estava com uma raiva que Gabriel nunca tinha visto. Pronto, você conseguiu. Mandou todas embora. Eu não mandei ninguém. Elas foram embora sozinhas. Foram embora por sua culpa, por causa dessa confusão que você criou. Helena tentou falar. Senhor Ricardo, você não fala mais. Ele berrou para Helena. Pega suas coisas agora e sai da minha casa. Não quero ver você aqui nunca mais. Não! Gabriel se jogou na frente de Helena. Ela não vai. Vai sim, e você vai pro seu quarto e não sai mais de lá. Eu não vou. Ricardo agarrou Gabriel pelo braço e começou a puxar ele para dentro de casa. O menino se batia, chorando, gritando, pedindo socorro. Tira a mão de mim, eu quero a tia Helena. Esquece essa mulher, ela manipulou você. Helena estava parada, sem saber o que fazer. Queria ajudar Gabriel, mas se intrometesse ia piorar tudo. Senhor Ricardo! Uma voz gritou do portão. Todo mundo se virou. Era Carmen, a governanta, correndo em direção a eles. O que está acontecendo aqui? Estou ouvindo grito lá da cozinha. Carmen, leva essa mulher para pegar suas coisas. Quero ela fora da minha casa em 10 minutos. Carmen olhou para Helena, depois para Gabriel, se debatendo nos braços do pai, depois para Ricardo, transtornado de raiva. Senhor, o que a Helena fez? Ela envenenou a cabeça do meu filho. Fez ele se apegar nela para causar confusão. Isso não é verdade, Carmen. Helena finalmente conseguiu falar. Eu só cuidei do Gabriel quando ele precisava. Mentira! Ricardo belou. Gabriel aproveitou a distração e conseguiu se soltar. Correu para Helena e agarrou ela pela cintura. Tia Helena, não me deixa, por favor! Helena abraçou o menino, sentindo ele tremer de soluços. Gabriel, promete que não vai embora! Ricardo avançou para separar os dois, mas Carmen se colocou no meio. Senhor Ricardo, se acalma. Olha o estado da criança. Gabriel estava tendo uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade? Ele tem 9 anos. Crianças têm também, senhor. Principalmente crianças que passaram por perdas. Ricardo olhou para o filho, se descontrolando nos braços de Helena. E pela primeira vez sentiu medo. Gabriel estava roxo de tanto chorar. Suando frio, tremendo. Gabriel! Ele tentou se aproximar. Não. O menino gritou. Você vai mandar ela embora, filho! Você não liga para mim, só liga para o trabalho! A acusação atingiu Ricardo em cheio, mas ele estava com muito orgulho ferido para admitir. Carmen, chama um médico. Ele ordenou. Não precisa de médico, Helena disse suavemente, ainda abraçando Gabriel. Ele só precisa se acalmar. Gabriel, escuta tia Helena. Você tá seguro, ninguém vai te machucar. Aos poucos, Gabriel parou de tremer. A respiração voltou ao normal, mas ele não soltava a Helena. Pronto, meu querido, passou, Helena murmurou. Ricardo observou a cena. Em 6 meses, nunca tinha visto o filho ter uma crise daquelas, e nunca tinha visto Helena conseguir acalmar ele daquele jeito. Mas o orgulho ferido falou mais alto. Carmen, leva a Helena para pegar suas coisas. Quero ela fora daqui em 1 hora. Gabriel levantou a cabeça dos braços de Helena. Se ela for, eu vou junto. Você não vai a lugar nenhum. Você fica aqui. Então eu fujo. Se fugir, eu chamo a polícia. Gabriel olhou para o pai com uma tristeza que partiu o coração de Helena. Você me odeia mesmo, né, pai? Eu não te odeio. Odeia sim. Desde que a mamãe morreu, você me odeia. Por isso trabalha o tempo todo, por isso quer me dar para qualquer mulher cuidar, por isso tira as fotos da mamãe de casa. Ricardo ficou sem palavras. Gabriel se virou para Helena. Tia Helena, muito obrigado por ter cuidado de mim.
Eu nunca vou esquecer. E saiu andando para dentro de casa devagar, como um velhinho cansado. Helena ficou ali no quintal com o coração partido, vendo aquele menino de 9 anos carregar uma dor que não cabia no peito pequeno dele. Carmen, Ricardo disse com a voz rouca, ajuda ela a arrumar as coisas. E entrou para casa, deixando Helena sozinha no quintal, onde uma hora atrás tinha sido escolhida por Gabriel para ser a mãe dele. Agora estava demitida, desprezada, e perdendo para sempre o menino que tinha aprendido a amar como filho. 3 dias se passaram desde que Helena foi embora. 3 dias que pareceram 3 anos para Gabriel. O menino não saía do quarto, não falava com ninguém, mal tocava na comida. Carmen subia com as refeições e descia com os pratos cheios. Senhor Ricardo, ela tentou conversar no segundo dia. O Gabriel não está comendo nada. Ele come quando tiver fome. Ricardo respondeu sem levantar os olhos do computador. Faz 2 dias que ele não fala uma palavra. Vai passar, é birra. Mas Carmen sabia que não era birra. O menino estava definhando, se consumindo de tristeza. E Ricardo estava fingindo que não via. Na manhã do 3º dia, o telefone tocou. Era Verônica Aguiar, a morena do vestido azul. Ricardo, querido, como você está? Oi, Verônica. Estou bem. Estive pensando muito no que aconteceu na sua casa. Que situação terrível você passou, não é mesmo? Ricardo suspirou. Foi constrangedora mesmo. Desculpa por isso. Imagina, querido, não foi culpa sua. Foi daquela empregada manipuladora. Como assim? Ora, Ricardo, está na cara que ela planejou tudo. 6 meses enchendo a cabeça da criança, se fazendo de coitadinha, ganhando a confiança do menino. Tudo calculado. Ricardo parou de digitar. Você acha? Tenho certeza. Mulher pobre vê um homem rico, viúvo, com um filho pequeno, já sabe a oportunidade que tem na frente. Aposto que ela estava mirando em você desde o primeiro dia. Ela sempre foi muito dedicada ao trabalho. Claro que era, fazia parte do plano. Ricardo, você é um homem inteligente nos negócios, mas às vezes é ingênuo demais com pessoas. As palavras de Verônica fizeram sentido na cabeça confusa de Ricardo. Talvez ela tivesse razão. Talvez Helena realmente tivesse manipulado Gabriel. Sabe o que eu acho? Verônica continuou. Você deveria dar uma segunda chance para nós. Sem aquela mulher causando confusão, tenho certeza que o Gabriel vai nos aceitar melhor. Não sei, Verônica. Ele ficou muito alterado. Por isso mesmo, a mente da criança foi envenenada. Precisa de tempo para se limpar. Que tal eu e as meninas voltarmos lá no fim de semana, sem pressão, só para conversar? Ricardo hesitou. Ele não está falando com ninguém há 3 dias. Exato. Está sentindo falta da manipulação. Quando perceber que aquela mulher não volta mais, vai precisar de alguém para ocupar o vazio. Aí entramos nós. Fazia sentido. Pelo menos na cabeça de Ricardo fazia. Tá bom. Podem vir sábado à tarde. Perfeito, querido. E, Ricardo? Sim. Dessa vez seja mais firme com o Gabriel. Criança precisa de limites. Se ele fizer birra, você mostra quem manda. Quando desligou, Ricardo se sentiu mais confiante. Talvez Verônica estivesse certa. Talvez Helena realmente tivesse manipulado o Gabriel. E agora ele precisava corrigir a situação. Enquanto isso, no quartinho de empregada que alugara numa pensão barata, Helena não conseguia parar de pensar em Gabriel. Como ele estava? Estava comendo? Estava tendo pesadelos? Quem consolava ele quando acordava chorando? Tentou ligar para Carmen algumas vezes, mas o telefone da casa não atendia. Ou Ricardo havia proibido as funcionárias de falar com ela. Na quinta-feira à noite, quando estava voltando do supermercado, viu Carmen na parada de ônibus. Carmen! Ela correu na direção da governanta. Helena, que susto! Carmen olhou para os lados, nervosa. Não posso falar com você. Se o patrão souber como está o Gabriel. Carmen baixou a voz. Mal, muito mal. Não come, não fala, não sai do quarto. Está definhando. Helena sentiu o coração apertar. E o senhor Ricardo? Finge que não vê. Diz que é birra, mas eu sei que não é. Helena, o menino está sofrendo de verdade. Preciso fazer alguma coisa. Não pode. Ele proibiu você de chegar perto da casa.
Se souber que você veio aqui, me demite também. O ônibus de Carmen chegou. Ela subiu rapidamente, mas antes gritou pela janela. As mulheres voltam sábado. Helena ficou parada na calçada, processando a informação. As 5 candidatas iam voltar e Gabriel estava debilitado, sem forças para se defender. Ia ser um massacre. Sábado chegou. As 5 mulheres apareceram na casa de Ricardo pontualmente às 3 da tarde. Dessa vez vieram mais preparadas. Tinham conversado entre elas durante a semana e bolado uma estratégia. Ricardo, querido, Verônica disse quando chegaram. Trouxemos presentes para o Gabriel para quebrar o gelo. Que boa ideia! E conversamos muito sobre a situação. Entendemos que a criança foi vítima de manipulação. Não vamos cobrar nada dele hoje. Ricardo as levou para a sala. Gabriel não havia descido. Carmen subiu para chamá-lo 3 vezes, até que finalmente apareceu no topo da escada. Helena ficaria chocada se visse. Em 3 dias, o menino tinha emagrecido. Estava pálido, com olheiras fundas, parecia doente. Gabriel, vem cá, filho. As tias vieram te fazer uma visita. O menino desceu devagar, arrastando os pés. Sentou numa poltrona afastada, de cabeça baixa, sem cumprimentar ninguém. Oi, Gabriel. Verônica falou com voz doce demais. Trouxemos presentes para você. Gabriel levantou os olhos, mas não disse nada. Olha só, a loira do vestido verde, que hoje usava azul, mostrou uma caixa grande, um videogame novinho em folha. Gabriel olhou para a caixa sem interesse. E eu trouxe isso. A morena do vermelho, hoje de rosa, mostrou uma bicicleta caríssima para você passear no quintal. E eu trouxe roupas lindas. A outra loira de branco hoje mostrou sacolas de grife. E eu trouxe livros educativos. A última, vestido lilás, empilhou livros na mesa. Gabriel olhou tudo sem falar nada. Depois levantou e falou a primeira coisa em 3 dias. Cadê a tia Helena? Silêncio na sala. Gabriel, Ricardo disse com a voz dura. Esquece essa mulher. Ela não volta mais. Por quê? Porque ela não era boa para você. Era sim. Não era, Ricardo explodiu. Ela manipulou você, fez você se apegar nela para causar confusão. Gabriel olhou para o pai com os olhos marejados. Isso não é verdade. É sim. E agora você vai conhecer direito essas senhoras. Uma delas vai ser sua nova mãe. Eu não quero nenhuma delas. Verônica se inclinou para Gabriel. Querido, sei que você está confuso. Aquela mulher fez você acreditar em mentiras sobre nós. Que mentiras? Que nós só queremos o dinheiro do seu pai? Que nós não gostamos de você? Isso é mentira, Gabriel. Nós queremos muito ser sua família. Gabriel olhou para ela com uma expressão que não combinava com seus 9 anos. Se vocês gostam tanto de mim, por que ninguém perguntou como eu estou? A pergunta pegou todo mundo desprevenido. Como assim, querido? Faz 3 dias que eu não como direito. Faz 3 dias que eu não durmo. Vocês sabiam disso? As mulheres se entreolharam sem saber o que responder. Vocês sabem que a tia Helena era a única pessoa nesta casa que perguntava como eu estava quando acordava triste, que ela era a única que me escutava quando eu queria falar da mamãe. As 5 mulheres ficaram desconfortáveis. Não esperavam por aquela conversa. Gabriel, a loira de azul tentou. Nós podemos aprender a cuidar de você. Aprender? Gabriel se levantou da poltrona. Vocês querem aprender a gostar de mim? A tia Helena não precisou aprender. Ela gostava de mim desde o primeiro dia. Isso porque ela estava interessada no seu pai, Verônica disse sem pensar. Mentira, Gabriel gritou. A tia Helena nunca tentou conquistar meu pai. Ela só cuidava de mim quando eu precisava. Ricardo se levantou também. Gabriel, para com isso. Não vou parar. Vocês mandaram a única pessoa que se importava comigo embora e agora querem que eu finja que gosto de vocês. A mulher de rosa se levantou irritada. Olha, Ricardo, essa criança está impossível. Precisa de disciplina séria. Tem razão. Ricardo concordou. Gabriel, vai para o seu quarto agora. Vou mesmo, e não desço mais. Gabriel subiu as escadas correndo. Momentos depois, todos ouviram a porta bater com força. Ricardo, Verônica disse, você precisa ser mais duro com ele. Criança não pode mandar na casa. Eu sei. Desculpem por isso. Não se desculpa, a loira de azul falou. A culpa é daquela empregada manipuladora. Mas com tempo e firmeza você conserta isso. E enquanto isso, a de rosa sugeriu. Que tal você escolher uma de nós? Não precisa ser o Gabriel. Você é o pai. Você decide.
Ricardo olhou para 5 mulheres, todas lindas, todas ricas, todas dispostas a se casar com ele. Era exatamente o que ele queria 3 dias atrás. Então, por que se sentia tão vazio? Vou pensar, ele disse. Preciso de um tempo. Quando elas foram embora, Ricardo subiu para o quarto de Gabriel. Bateu na porta, mas não teve resposta. Girou a maçaneta, mas estava trancada. Gabriel, abre a porta. Silêncio. Gabriel. Nada. Ricardo ficou ali parado no corredor, percebendo pela primeira vez que talvez tivesse cometido um erro terrível. Mas o orgulho não deixava ele admitir. Do outro lado da porta, Gabriel estava encolhido na cama, abraçando um urso de pelúcia que tinha ganho da mãe no último aniversário. Chorava baixinho para ninguém ouvir. Mamãe, ele sussurrou para o urso. A tia Helena se foi. O papai mandou ela embora. E agora eu estou sozinho de novo. O urso não respondeu, mas Gabriel fingiu que sim. Eu sei que você não gosta, que eu fico triste, mas eu não consigo parar. Eu gosto muito da tia Helena, e agora ela não pode mais cuidar de mim. Gabriel fechou os olhos e tentou dormir, mas sabia que os pesadelos iam voltar, e dessa vez não tinha ninguém para consolá-lo. Lá embaixo, Ricardo estava na biblioteca tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. As palavras de Gabriel ecoavam na cabeça dele. Vocês querem aprender a gostar de mim? Era uma pergunta simples, mas que mexeu com algo profundo dentro dele. Será que Helena realmente manipulou Gabriel? Ou será que ela realmente se importava com o menino? E mais importante, será que ele, Ricardo, tinha sido um péssimo pai esses 2 anos todos? Mas essas perguntas eram muito difíceis para responder. Era mais fácil culpar Helena por tudo e seguir em frente com o plano original. Afinal, ele era um homem de negócios, e em negócios, quando você toma uma decisão, não volta atrás, mesmo que essa decisão esteja destruindo o seu próprio filho. Uma semana depois da visita das 5 mulheres, Gabriel estava pior, muito pior. Carmen subiu para levar o café da manhã e encontrou o menino desmaiado no banheiro. Senhor Ricardo, ela gritou desesperada. Vim aqui rápido. Ricardo largou tudo e subiu correndo. Quando viu Gabriel no chão, pálido, desacordado, sentiu o mundo girar. O que aconteceu? Não sei. Vim trazer o café e encontrei ele assim. Ricardo pegou o filho no colo. Gabriel estava leve demais, quente demais. Chama o médico agora. Dr. Henrique chegou em 20 minutos e examinou Gabriel na própria cama. O menino tinha acordado, mas estava fraco, apático, sem vontade de falar. Ricardo, preciso conversar com você, o doutor disse depois de examinar a criança. Desceram para a biblioteca. O que ele tem, doutor? Fisicamente, desnutrição, desidratação, exaustão. Mas o problema não é físico, Ricardo. Como assim? Seu filho está com depressão infantil, severa. Ele está se deixando morrer de tristeza. Ricardo sentiu um soco no estômago. Depressão? Ele tem 9 anos. Crianças também ficam deprimidas, especialmente quando passam por perdas significativas. Mas a mãe dele morreu há 2 anos. Não estou falando só da mãe. Estou falando de perdas recentes. Carmen me contou que vocês tiveram uma empregada, que cuidava muito bem dele. Ricardo ficou tenso. Helena, mas ela foi embora porque estava manipulando o menino. Dr. Henrique o encarou sério. Ricardo, conheço você desde que o Gabriel nasceu. Posso falar a verdade? Claro. Essa mulher estava manipulando a criança ou você não conseguiu aceitar que alguém conseguia cuidar melhor do seu filho? A pergunta atingiu Ricardo como um tiro. Como assim? Em 2 anos, quantas vezes você subiu no quarto do Gabriel quando ele estava chorando? Eu trabalho muito, doutor. Carmen me disse que essa Helena subia toda vez, que ela conhecia os pesadelos dele, as manias dele, os medos dele. Isso é manipulação ou cuidado? Ricardo ficou em silêncio. E outra coisa, Carmen disse que as 5 candidatas à esposa voltaram aqui. Como Gabriel reagiu? Mal, disse que não queria nenhuma delas. E você achou que era birra? Achei. Dr. Henrique balançou a cabeça. Ricardo, seu filho está morrendo de tristeza. Literalmente morrendo. Se não fizer alguma coisa rápido, pode ter complicações sérias. Que tipo de complicações? Hospitalização, sonda para alimentação, acompanhamento psiquiátrico intensivo. Ricardo ficou branco. É tão grave assim? É. E a solução não é médico.
A solução é devolver para essa criança o que ela mais precisa. No que ela mais precisa. Alguém que realmente se importe com ela. Não por dinheiro, não por interesse, por amor. Quando o médico foi embora, Ricardo ficou sozinho na biblioteca processando tudo o que havia ouvido. Subiu para ver Gabriel, que estava dormindo, mas mesmo dormindo parecia estar sofrendo. Nesse momento o telefone tocou. Era Verônica. Ricardo querido, como você está? Gabriel, eu preciso que você abra a porta, gritou Ricardo. Carmen olha para mim para ajudar. No meio da crise, com todos os gritos, decidiram chamar uma antiga babá da família, Helena. Numa noite em que Gabriel teve um ataque de pânico ainda mais forte, Gabriel subiu na cama e disse: "Não quero outra babá. Acabem com essas babás." Os dois se trocaram olhares. Não sabiam o que fazer naquele momento. "Carmen, por que você não chamou a Helena?" Mas nem ela sabia a resposta. Perguntou Ricardo mais profundo. Se a ideia não fosse tão boa quanto parecia inesperadamente, Gabriel parou de chorar ao ouvir o nome de Helena. "Vocês falavam como da minha mãe para ela?" "Bem, vocês gravaram ela? Mas não sabemos se tinha alguma gravação em casa, mas eu procurei e não encontrei nenhuma reprodução da voz da mãe. Eu não me lembro da voz dela." Verônica se envolveu, tentando fingir que tudo estava sob controle. Disse que seria a nova mãe do menino e trocasse a babá. "Ricardo, Ezeto, não sei se é boa ideia. Ricardo, a criança precisa de uma figura materna e nós estamos aqui disponíveis, querendo ajudar. É só escolher uma de nós." "Deixa eu pensar." "Pensa nada. Eu vou aí hoje à noite. Vou cuidar do Gabriel até ele melhorar." E desligou antes de Ricardo poder protestar. Às 8 da noite, Verônica chegou com 2 malas. "Vim para ficar alguns dias. Onde fica o quarto de hóspedes?" Carmen mostrou o quarto e ajudou com as malas, mas estava preocupada. Conhecia Gabriel há anos e sabia que a presença de Verônica só ia piorar tudo. "Senhor Ricardo," ela tentou conversar. "Tem certeza que isso é uma boa ideia?" "Carmen, Gabriel precisa de uma mãe. Verônica se ofereceu para ajudar, mas Gabriel não gosta dela. Vai ter que gostar. Não tem outra opção." Verônica desceu para o jantar como se já fosse dona da casa. Usava um vestido de seda caro e estava claramente fazendo charme para Ricardo. "Gabriel não vai jantar conosco?" ela perguntou. "Ele está sem apetite há dias," Ricardo explicou. "Deixa comigo. Vou subir lá e conversar com ele." "Verônica, ele está muito debilitado. Por isso mesmo, precisa de firmeza. Criança não pode mandar na casa." Verônica subiu para o quarto de Gabriel contra a vontade de Ricardo. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Gabriel estava na cama, abraçado com um urso de pelúcia, olhando para o teto. "Oi, Gabriel. Vim fazer uma visita para você." O menino olhou para ela sem falar nada. "Soube que você não está se alimentando direito. Isso não pode continuar, viu?" "Silêncio. Gabriel, estou falando com você. É falta de educação não responder quando um adulto fala." "Eu não pedi para a senhora subir aqui," Gabriel disse baixinho. "Não importa. Eu vim porque me importo com você." Gabriel olhou para ela com uma expressão cansada. "A senhora não se importa comigo." "Claro que me importo. Por quê?" A pergunta pegou Verônica desprevenida. "Como assim, por quê?" "Por que a senhora se importa comigo? O que a senhora sabe sobre mim? Sei que você é um menino inteligente. Isso qualquer um vê. Que mais?" Verônica ficou sem resposta. Gabriel continuou. "A senhora sabe que cor eu mais gosto? Sabe que comida eu não como de jeito nenhum? Sabe por que eu tenho pesadelos? Sabe como era a voz da minha mãe?" "Gabriel, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo. A tia Helena sabia tudo isso. Em uma semana de trabalho aqui, ela já sabia. Esquece essa mulher, ela não era boa para você." Gabriel se sentou na cama, irritado pela primeira vez em dias. "Como a senhora pode falar que ela não era boa se a senhora nem conhecia ela? Eu conheço o tipo dela, mulher pobre que se aproveita de família rica. A tia Helena nunca se aproveitou de nada. Ela cuidava de mim porque gostava. Gostava do dinheiro do seu pai." Gabriel ficou de pé, tremendo de raiva. "A senhora é mentirosa." Verônica se levantou também. "Não fale assim comigo." "Vou falar sim. A senhora não conhece a tia Helena. Ela é boa. A senhora é que só quer o dinheiro do meu pai. Você é um menino mal educado e mimado. E a senhora é uma falsa."
Verônica, sem se controlar, deu um tapa na cara de Gabriel. O estalo ecoou pelo quarto. Gabriel ficou em choque, com a mão na bochecha vermelha, os olhos cheios de lágrimas, de humilhação e dor. "A senhora bateu em mim?" ele sussurrou. Verônica percebeu o que havia feito e tentou consertar. "Gabriel, desculpa, eu não queria. Você me irritou e eu..." Mas Gabriel já estava correndo para fora do quarto aos gritos. "Papai, papai!" Ricardo estava terminando o jantar quando ouviu o filho gritando. Gabriel desceu as escadas correndo e se jogou nos braços dele, soluçando. "O que aconteceu?" "Ela me bateu, pai! A mulher me bateu!" Ricardo olhou para Verônica, que havia descido atrás de Gabriel com cara de culpada. "Verônica, isso é verdade?" "Ricardo, foi sem querer. O menino me desrespeitou, disse coisas horríveis. Você bateu no meu filho. Foi só um tapinha. Ele estava sendo mal educado." Ricardo sentiu uma raiva que nunca havia sentido na vida. "Como você tem coragem de bater na minha criança?" "Ricardo, calma, calma! Você bateu no Gabriel." Gabriel estava grudado no pai, chorando, com a marca da mão ainda vermelha no rosto. "Sai da minha casa!" Ricardo disse com uma frieza que assustou até ele mesmo. "Como? Sai da minha casa agora!" "Ricardo, vamos conversar." "Não tem conversa. Pega suas coisas e sai." Verônica tentou argumentar, mas Ricardo estava fora de si. Em 15 minutos, ela estava na rua com as malas, chamando um táxi. Quando ficaram sozinhos, Ricardo levou Gabriel para a sala e examinou o rosto dele. "Dói muito?" Gabriel balançou a cabeça que não, mas continuou chorando. "Por que ela te bateu?" "Porque eu defendi a tia Helena." Ricardo sentiu um aperto no peito. "Defendeu? Como?" "Ela disse que a tia Helena só queria dinheiro. Eu disse que era mentira. Aí ela ficou brava e me bateu." "Gabriel, você tem certeza que Helena realmente se importava com você?" O Gabriel olhou para o pai com os olhos vermelhos de tanto chorar. "Tenho, pai. Ela era a única pessoa que perguntava se eu estava bem. A única que me escutava quando eu queria falar da mamãe." "Por que você nunca me contou essas coisas?" "Porque você nunca tinha tempo para escutar." A resposta doeu mais do que qualquer tapa. Ricardo abraçou o filho e, pela primeira vez em 2 anos, realmente prestou atenção no que Gabriel estava dizendo. "Filho, me perdoa. Eu fui um péssimo pai." "Você não é péssimo pai. Você só esqueceu como cuidar de mim depois que a mamãe se foi." "E agora, o que a gente faz?" Gabriel olhou para ele com esperança pela primeira vez em semanas. "A gente traz a tia Helena de volta." Ricardo ficou em silêncio. Seu orgulho gritava que não, que Helena era apenas uma empregada. Mas olhando para o filho, machucado, desnutrido, deprimido, percebeu que talvez o orgulho não fosse mais importante que a felicidade de Gabriel. "Onde ela está morando agora?" "Não sei, mas a Carmen deve saber." Ricardo chamou Carmen, que estava na cozinha, fingindo que não havia ouvido toda a confusão. "Carmen, você sabe onde Helena está?" Carmen hesitou. "Sei, senhor. Ela está numa pensão no centro da cidade." "Você tem o endereço?" "Tenho." "Por quê?" Ricardo olhou para Gabriel, que o observava com os olhos cheios de esperança. "Porque amanhã de manhã vou buscar ela." Gabriel sorriu pela primeira vez em 2 semanas, e naquele sorriso, Ricardo viu que tinha tomado a decisão mais importante da sua vida. Não por orgulho, não por conveniência, mas por amor ao filho. Ricardo não dormiu a noite inteira. Ficou sentado na poltrona do quarto de Gabriel, observando o filho dormir. Pela primeira vez em 2 anos, realmente olhou para aquele menino. Viu como estava magro, pálido, como parecia frágil demais para a idade. Como ele tinha conseguido ser tão cego. Gabriel mexeu na cama e murmurou: "Tia Helena não vai embora." Estava sonhando ou tendo pesadelo? Ricardo se aproximou e tocou a testa do filho. Estava quente, suado. O menino abriu os olhos, assustado. "Pai, estou aqui, filho." "Você estava sonhando." Gabriel se sentou na cama ainda confuso. "Sonhei que a tia Helena voltava, mas aí ela ia embora de novo." "Gabriel, olha para mim." O menino olhou. "Eu vou buscar Helena hoje de manhã. Vou pedir desculpas para ela e vou pedir para ela voltar." Gabriel arregalou os olhos. "Sério, pai? Sério, mas preciso que você me ajude em uma coisa." "Em quê?"
Preciso entender o que eu fiz de errado. Preciso que você me conte como foi viver aqui depois que sua mãe se foi. Gabriel ficou quieto por alguns segundos, como se estivesse organizando os pensamentos. Depois, começou a falar. Quando a mamãe morreu, você sumiu, pai. Como assim sumiu? Eu estava trabalhando. Você estava fugindo. Fugindo de mim. Fugindo das lembranças. Fugindo de tudo. Ricardo sentiu como se tivesse levado um murro no peito. Nos primeiros meses, eu chorava toda noite. Sabe quem vinha me consolar? Carmen. Você nunca subiu aqui uma vez. Gabriel, deixa eu terminar, pai. Quando eu fazia aniversário, quem organizava a festinha? Carmen. Quando eu ficava doente, quem ficava comigo? Carmen. Quando eu tinha pesadelos, quem me acalmava? Ninguém. Eu ficava sozinho até passar. Cada palavra era como uma facada no coração de Ricardo. Aí chegou a tia Helena. Na primeira semana, ela percebeu que eu acordava chorando. Sabe o que ela fez? O quê? Perguntou se eu queria conversar. Simples assim. Ninguém tinha perguntado isso antes. E você conversou? Conversei. Contei que sentia falta da mamãe, que tinha medo que você fosse embora também, que me sentia sozinho numa casa cheia de gente. Ricardo tinha os olhos cheios de lágrimas. Por que você nunca me contou isso? Porque toda vez que eu tentava falar da mamãe, você mudava de assunto. Toda vez que eu chorava, você mandava eu ser forte. Toda vez que eu precisava de você estava trabalhando, filho. A tia Helena não fazia isso. Ela deixava eu chorar quanto eu quisesse. Deixava eu contar histórias da mamãe. E sabe o que ela disse que mais me ajudou? O quê? Que sentir saudade não era fraqueza. Que chorar por quem a gente ama era normal. Que a mamãe ficaria orgulhosa de ver como eu amava ela. Ricardo desabou a chorar. 2 anos de culpa, de dor reprimida. De péssimas decisões saíram numa enxurrada de lágrimas. Me perdoa, Gabriel. Me perdoa por ter sido um pai tão ruim. Gabriel se aproximou e abraçou o pai. Você não é ruim, pai. Você só estava com dor igual eu. Mas agora a gente pode se ajudar. Como? Você para de fugir de mim e eu paro de ter medo de falar com você. Ricardo abraçou o filho como não fazia há 2 anos. Ali, naquele quarto, uma coisa se curou entre eles. Não tudo, mas o suficiente para recomeçar. Pai, Gabriel disse depois de alguns minutos, você acha que a tia Helena vai me perdoar? Por que ela não perdoaria? Você não fez nada de errado. Mas ela deve estar magoada. Você demitiu ela, disse coisas feias para ela. Ricardo suspirou. Eu disse mesmo. Fui muito injusto. Então você precisa pedir desculpas de verdade. Vou pedir. E se ela não quiser voltar? Gabriel ficou triste. Aí a gente vai ter que aceitar. Mas pelo menos ela vai saber que a gente sente muito. Às 7 da manhã, Ricardo tomou banho, se arrumou e pediu para Carmen preparar um café da manhã especial. Queria levar alguma coisa para Helena, como um gesto de paz. Carmen, você acha que ela vai me perdoar? Ele perguntou enquanto a governanta preparava uma cesta com pães, bolos e café. Depende de como o senhor for falar com ela. Carmen respondeu. Helena é uma boa pessoa, mas ela tem dignidade. Se o senhor for lá só para mandar, ela não vai aceitar. E se eu for para pedir perdão? Aí talvez ela escute. Ricardo pegou a cesta e saiu para o carro. Gabriel queria ir junto, mas estava fraco demais para sair de casa. Traz ela de volta, pai, por favor. Vou trazer, filho. Prometo. A pensão onde Helena estava morando ficava numa parte antiga do centro da cidade. Um prédio simples, meio descascado. Muito diferente da mansão dos Almeida. Ricardo estacionou na frente e ficou parado alguns minutos, tentando encontrar coragem. Subiu para o 3º andar e bateu na porta do quarto 305. Quem é? A voz de Helena do outro lado da porta. Sou eu, Ricardo. Silêncio total. Helena, por favor, preciso falar com você. A porta se abriu devagar. Helena apareceu vestindo um vestido simples, o cabelo solto, sem maquiagem. Mesmo assim, estava linda. Mas o que mais impressionou Ricardo foi a expressão dela. Não era raiva, não era mágoa, era uma tristeza profunda. O que o senhor quer aqui? Ela perguntou, mas sem abrir completamente a porta. Quero pedir perdão. Helena ficou surpresa.
Em 2 semanas de trabalho para Ricardo, nunca havia visto ele pedir perdão por nada. Perdão por quê? Por tudo. Por ter te demitido injustamente, por ter acreditado que você estava manipulando Gabriel, por ter tratado mal. Helena abriu a porta um pouco mais, mas não convidou ele para entrar. E o que mudou? Por que o senhor está aqui agora? Ricardo respirou fundo. Gabriel está doente. Depressão infantil. O médico disse que ele está se deixando morrer de tristeza. Depressão? Mas ele tem 9 anos. Pois é. E sabe o que mais o médico disse? Que a solução não é remédio. É devolver para Gabriel o que ele mais precisa. Que é? Ricardo olhou diretamente nos olhos dela. Alguém que realmente se importe com ele. Alguém como você? Helena baixou os olhos. Senhor Ricardo. E tem mais. Ontem à noite uma das candidatas bateu no Gabriel. Bateu? Helena levantou a cabeça bruscamente. Como assim bateu? Deu um tapa na cara dele porque ele te defendeu. Os olhos de Helena encheram de lágrimas. Ela bateu no Gabriel por causa de mim? Bateu. E foi nesse momento que eu percebi o quanto eu estava errado. O quanto eu fui cego, orgulhoso, estúpido. Helena abriu a porta completamente. Entra, vamos conversar. O quarto era pequeno, simples, mas limpo e organizado. Uma cama, uma cômoda, uma mesa pequena. Ricardo se sentiu mal vendo Helena morando daquele jeito, quando ela poderia estar na casa confortável que ele oferecia. Helena, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Gabriel me contou tudo. Como você cuidava dele quando ele tinha pesadelos, como você escutava ele falar da mãe, como você era a única pessoa que realmente prestava atenção nele. Helena se sentou na cama ainda processando a informação de que Gabriel estava doente. Eu sempre soube que ele era carente. Qualquer pessoa com um pouco de sensibilidade perceberia. Mas eu não percebi porque o senhor estava sofrendo também. A morte da esposa mexeu com o senhor de um jeito que o senhor nunca conseguiu processar direito. Ricardo ficou surpreso com a compreensão dela. Como você sabe? Porque eu já passei por isso. Já perdi alguém importante e sei como a dor pode deixar a gente cego para tudo ao redor. E mesmo assim, você cuidou do Gabriel porque ele precisava e porque... Helena hesitou. Porque o quê? Porque eu me apeguei a ele de um jeito que não esperava. Em 6 meses, ele virou como um filho para mim. Ricardo sentiu o coração apertar. Helena, eu vim aqui te oferecer seu emprego de volta. Como empregada. Como que você quiser ser. Empregada, governanta, babá, parte da família, o que você decidir. Helena ficou silenciosa, pensativa. Helena, o Gabriel está morrendo de saudade sua. Literalmente morrendo de saudade. Ontem ele desmaiou de fraqueza. Não come, não fala, não sai do quarto. Você é a única pessoa que pode salvá-lo. E o senhor mudou de ideia sobre mim? Ricardo baixou a cabeça, envergonhado. Mudei. Percebi que você nunca quis me manipular ou manipular Gabriel. Você simplesmente se importava com ele de verdade. E as 5 candidatas, todas dispensadas para sempre. Percebi que Gabriel tinha razão. Elas queriam meu dinheiro, não a minha família. Helena se levantou e foi até a janela pequena do quarto. Ficou olhando a rua movimentada lá embaixo. Senhor Ricardo, posso fazer algumas perguntas? Claro. Se eu voltar, o senhor vai me respeitar como pessoa? Não como empregada, mas como alguém que cuida do Gabriel porque gosta dele? Vou. Vai parar de trabalhar tanto e passar mais tempo com seu filho? Vou. Já percebi que Gabriel precisa de mim. Tanto quanto precisa de você. E se no futuro o senhor conhecer outra mulher e quiser se casar, vai lembrar que Gabriel tem opinião sobre isso? Ricardo pensou na pergunta. Vou. Aliás, Helena? Sim. Gabriel disse ontem que você é a única pessoa que ele quer como mãe. E observando vocês dois juntos, percebi que vocês têm uma conexão real. Helena ficou vermelha. O que o senhor está querendo dizer? Ricardo ficou vermelho. Não havia planejado aquela conversa, mas as palavras saíram sozinhas.
Estou dizendo que talvez Gabriel tenha razão. Talvez você seja exatamente o que nossa família precisa. Que razão? Gabriel precisa de uma mãe que o ame de verdade. Eu preciso de alguém que me ajude a ser um pai melhor. E você? Você precisa de uma família que te valorize. Helena sentou na cama novamente, overwhelmed pela conversa. Isso é muito rápido, Sr. Ricardo. Muito confuso. Eu sei. Não estou pedindo uma resposta agora. Estou pedindo para você voltar, cuidar do Gabriel, nos dar uma chance de mostrar que mudamos. E se não der certo? Se não der certo, você sai quando quiser, com todo o respeito e toda a compensação que merecer. Helena ficou em silêncio por longos minutos. Ricardo esperou ansioso. Está bem, ela disse finalmente. Vou voltar. Ricardo sentiu um alívio enorme. Sério? Sério, mas não por o senhor, por causa do Gabriel. Se ele está doente, ele precisa de mim. É só isso que importa. Você aceita uma carona? Helena olhou ao redor do quarto simples onde havia passado as 2 semanas mais tristes da vida. Aceito. Deixa eu só pegar minhas coisas. Em 10 minutos estava com a mala pequena na mão, pronta para voltar para uma casa que nunca imaginou que fosse sentir tanta falta. Helena, Ricardo disse quando estavam descendo as escadas. Obrigado. Por quê? Por dar uma segunda chance para a nossa família. Senhor Ricardo, posso ser sincera? Claro. Eu também senti muito a falta de vocês. Principalmente do Gabriel. Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Então vamos para casa cuidar dele. Vamos. E pela primeira vez, os dois saíram daquele prédio não como patrão e empregada, mas como 2 pessoas que queriam a mesma coisa: ver Gabriel feliz novamente. Gabriel estava na janela do quarto quando viu o carro do pai entrando na garagem. Seu coração disparou. Será que Helena estava... Para muito amor. Ricardo sentiu os olhos arderem. Helena estava ensinando ao filho algo que ele mesmo nunca conseguira compreender por conta própria: que amar de novo não é apagar quem se foi. Ele bateu na porta. Posso entrar? Papai, vem ver as fotos com a gente. Ricardo sentou-se na cama ao lado dos dois. Pela primeira vez em 2 anos, conseguiu encarar as imagens de Mariana sem sentir apenas dor. Olha essa aqui, pai! Gabriel mostrou uma foto de Mariana grávida. A tia Helena falou que a mamãe estava muito feliz nesse dia. Estava mesmo. Ela contava os minutos para você nascer. E essa do meu primeiro aniversário. Essa festa foi especial. Sua mãe fez questão de convidar todas as crianças da rua. Helena observou o pai e filho falando de Mariana com naturalidade, sem culpa, sem sofrimento. Era exatamente isso que Gabriel precisava. Pai, Gabriel disse após um tempo, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você gosta da tia Helena? Ricardo lançou um olhar para Helena, que ficou corada. Gosto muito dela, Gabriel. Gosta como amiga ou como gosta da mamãe? A sinceridade do menino deixou os 2 adultos sem resposta. Gabriel, Helena tentou começar. É importante, ele insistiu. Porque se vocês se gostam, podem namorar, depois casar e aí a gente vira uma família de verdade. Ricardo e Helena trocaram um olhar. A simplicidade de Gabriel tornava tudo mais claro. Gabriel, Ricardo disse devagar. Essas coisas acontecem com calma. Calma quanto? Não sei. Depende. Gabriel pensou um pouco. Pai, posso dar minha opinião? Pode. Vocês já gostam um do outro, e eu vejo no olhar de vocês. A gente já vive como família. Então por que não faz de verdade logo? Helena riu da lógica inocente do menino. Não é tão simples, Gabriel. Por quê? Porque seu pai e eu nos conhecemos há pouco tempo. 6 meses não é pouco, e o que importa não é tempo, é se vocês se amam. Ricardo ficou impressionado com a maturidade do filho. E como você sabe quando as pessoas se amam de verdade? Fácil, quando cuidam uma da outra, quando se preocupam, quando ficam felizes juntas, igual vocês. Helena e Ricardo se olharam de novo. Gabriel tinha razão. Que tal deixarmos as coisas acontecerem naturalmente? Ricardo sugeriu. Tá bom, mas eu já dou minha aprovação para o casamento. Os 3 riram. Pela primeira vez em 2 anos, aquela casa respirava felicidade.
Agora, Helena disse, vamos almoçar? Você prometeu comer direitinho. Vou, agora que minha família está completa. Até fiquei com fome. Gabriel pulou da cama com uma energia que não tinha semanas e saiu correndo pela escada, gritando para Carmen que estava morrendo de fome. Helena e Ricardo ficaram sozinhos no quarto. Helena, Ricardo começou. Obrigado. Por quê? Por devolver meu filho para mim e por me mostrar que posso amar de novo sem desonrar quem partiu. Ela sorriu. Foi o Gabriel que me ensinou isso. As crianças têm uma sabedoria que a gente perde. E sobre o que ele disse, sobre nós casarmos, você sente algo assim? Helena respirou fundo, com medo, alegria e confusão. Sinto. Só me assusta porque tudo aconteceu tão rápido. Ontem eu era sua funcionária dispensada. Hoje estou sendo tratada como futura esposa. E por que te deixa feliz? Porque me apaixonei por vocês, pela família de vocês, pela família que a gente virou. Ricardo se aproximou. Posso ser sincero? Sim. Eu também me apaixonei. Não sei quando começou. Mas me apaixonei pela mulher que trouxe meu filho de volta e me mostrou como ser pai outra vez. O coração de Helena disparou. Ricardo, é cedo, é difícil, mas eu não posso fingir. Fingir o quê? Que você é exatamente o que eu e Gabriel precisávamos. Que você não entrou na minha vida por acaso. Que talvez Mariana tenha colocado você no meu caminho. Ela ficou emocionada. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Gabriel me escolheu aquele dia, mas agora entendo que meu coração também escolheu. Papai, Helena! A voz de Gabriel ecoou da cozinha. A comida tá pronta! Eles riram. Vamos, seu filho está com fome. Nosso filho. Ela sorriu. Nosso filho. Desceram de mãos dadas pela primeira vez. Gabriel bateu palmas quando viu. E eu sabia que vocês iam ficar juntos. Carmen apareceu sorrindo da cozinha. Que alegria! Essa casa precisava disso. Durante o almoço, Gabriel não parava de conversar sobre a escola, os amigos, o aniversário que chegava. Tia Helena, você vai vir no meu aniversário? Claro. E vai me ajudar a arrumar a festa? Se você quiser. Quero. E papai também vai ajudar. Ricardo riu. Vou sim. Então vai ser a primeira festa que nós três vamos fazer juntos. Depois do almoço, Gabriel quis mostrar o quintal para Helena como se fosse novidade. Tia Helena, foi aqui que eu te escolhi. Foi mesmo? Lembra o lugar certinho? Ele correu até um canto perto da piscina. Aqui! Eu estava aqui e você ali. E eu apontei para você e falei que queria você como mãe. Ricardo observava emocionado. E ainda quer? Claro, agora mais ainda. Helena se ajoelhou diante de Gabriel. Se um dia eu virar sua mãe de verdade, promete que sempre vai lembrar da mamãe Mariana? Prometo. Ela vai ser minha mãe do céu e você vai ser minha mãe aqui. Meu coração tem espaço para as duas. Ricardo abraçou Helena por trás. Então, está decidido. O que está decidido? Ricardo olhou para Helena. Ela sorriu. Que em breve vamos oficializar nossa família. Sério? Gabriel gritou saindo correndo. Carmen, eles vão casar! Carmen apareceu rindo. Que alegria! Essa casa precisava disso. Gabriel voltou e abraçou os dois. Agora sim, agora somos uma família completa. Ricardo olhou para o céu azul. Mariana, nossa família está inteira de novo. Obrigado por enviar a Helena. Ela ergueu os olhos também. Obrigado, Mariana. Prometo cuidar muito bem do seu menino. Mamãe tá vendo, né? Tá sim, eu tenho certeza. Ali mesmo, naquele quintal onde tudo tinha começado, uma nova família nasceu não para substituir o que foi perdido, mas para construir algo bonito a partir do amor. 6 meses depois, numa cerimônia simples, no próprio quintal, Ricardo e Helena se casaram. Gabriel foi o pajem mais orgulhoso do mundo, levando as alianças com um sorriso radiante.
Agora sim, eu tenho a melhor família do mundo. Enquanto todos aplaudiam, Helena olhou para o céu e sussurrou: Obrigado, Mariana. Vou amá-los para sempre. O vento mexeu nas árvores como se fosse uma bênção. A antiga empregada, escolhida por um menino de 9 anos, se tornou esposa, mãe e a responsável por reconstruir uma família inteira. E Gabriel cresceu sabendo que tinha 2 mães especiais: Mariana, que o amou primeiro, e Helena, que o amaria dali em diante. O amor verdadeiro não troca, ele aumenta.